Você provavelmente já deve ter ouvido falar que desde o dia 12 de dezembro, o Banco Central está vendendo várias de suas reservas, o que chega a um total aí de aproximadamente 16 bilhões de dólares. Mas afinal, por que o Banco Central está fazendo isso? Bem, é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. O canal que fala de assuntos como relações internacionais, economia, geopolítica e temas afins. Então, bora lá? Bem, para a gente entender então essa situação, primeiro temos de entender o que são reservas internacionais, né? As reservas internacionais a gente pode comparar como se fosse um cofre cheio de dólares e outros ativos, né, outras moedas, como o iene, o yuan, euro, libra esterlina, entre outros, ok? Que o Banco Central detém e que ele pode usar aí em casos de crises financeiras ou basicamente em, enfim, crises bancárias. E como o Banco Central ele pode se valer desse dinheiro, né? Como ele pode utilizar? Bem, quando ele chega lá no mercado à vista e ele vai lá e vende esses ativos, no caso aí dólares, que é a nossa principal reserva internacional, né? Então, nossa maior fatia é composta aí por dólares. O Banco Central, ele basicamente pega aqueles dólares que ele vendeu e recebe em reais aquele dinheiro. Então, esse dinheiro é como se fosse uma entrada para a nossa economia. Então isso é bom porque se o Banco Central ele precisa de algum dinheiro por alguma emergência, ou porque está rolando uma crise, ou para uma situação de déficit fiscal, como é o nosso caso, o Banco Central ele pode ir lá vender esses ativos e assim ganhar aí, enfim, reais para poder utilizar e tentar amenizar, né? Acho que essa palavra é importante. Amenizar a crise ou, enfim, a situação financeira atual. E agora fazendo um paralelo aqui, né, explicando, né, o porquê do Banco Central estar fazendo isso agora, né, está vendendo tantos bilhões de dólares agora, é justamente por conta do nosso déficit fiscal, né, ou melhor, do nosso risco fiscal. Isso porque, como eu já expliquei em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, o Brasil está com um déficit enorme e é um déficit que não para de crescer. Houve tentativas aí de basicamente realizar, né, um pacote fiscal aí, um pacote para reduzir gastos, né, no qual o ministro estava planejando que fosse um corte que reduzisse em até 70 bilhões, né, de reais aí o orçamento público. E agora esse processo, esse pacote fiscal está tramitando no Congresso e algumas leis, né, algumas medidas já passaram, né? Mas enfim, o fato é que toda essa questão do fiscal está afetando o Brasil, está afetando o câmbio, como eu falei no outro vídeo. Então, a gente agora está com um câmbio de basicamente aí R$ 6,19 no momento que eu gravo esse vídeo. Então, assim, é um câmbio que está muito em alta, já está acima de R$ 6 já faz um tempo. Inclusive já chegou a R$ 6,31. Então, assim, o câmbio está, assim, basicamente muito volátil nesses dias. E, justamente por conta do fiscal, o Banco Central viu que o câmbio estava muito volátil, então ele foi lá e ele decidiu vender essas reservas internacionais, no caso aí os dólares, e botou esses dólares em leilão. E ele fez isso justamente para poder não fazer com que o câmbio chegasse, por exemplo, a patamares mais altos, como R$ 6,90, R$ 7. Então, isso é uma forma de você tentar estabilizar o câmbio e, consequentemente, estabilizar a nossa moeda, né? Então, tá aí uma outra função da Reserva Internacional, que é justamente esse papel de você estabilizar uma economia. Agora, é claro, né, galera? A gente tem que ser honesto aqui. Só você ir lá e vender reservas internacionais não resolve o problema, né? Então, alguns podem dizer, então é só o Banco Central vender todas as suas reservas, que atualmente aí está na marca, aí está na faixa dos 345 bilhões de dólares, ok? Então, o Banco Central atualmente tem um bom colchão, né, de reservas internacionais. Mas a verdade é que não adianta e não é interessante para um país você simplesmente vender todas as suas reservas internacionais. Até porque pensa, como eu falei, reservas internacionais são utilizadas em momentos de crise. E se no futuro acontecer uma crise econômica, uma crise mundial, ou até mesmo uma crise no Brasil, como é que a gente vai poder se proteger? Como é que o país vai poder então lidar com essa situação?
Então, nesse sentido, as reservas internacionais constituem de fundamental importância, né? São de fundamental importância para a economia de um país, ok? Então, simplesmente você ir lá e vender tudo não é uma boa estratégia. Agora, é claro, né? Como a gente está nessa situação aí, que é uma situação não muito boa, e o câmbio basicamente aumentando muito, essa venda de dólares é justificada para você justamente não fazer com que o câmbio chegue muito a patamares muito altos, né? Então você vai tentar estabelecer o câmbio ali, de repente, tentando baixar ele para 5, mas o que acontece é que o Banco Central não conseguiu isso, beleza? O dólar ainda está acima de R$ 6 no momento que eu gravo esse vídeo, então, enfim, não é uma medida de caráter, não é uma medida que vai resolver problemas estruturais, como é, por exemplo, o déficit fiscal, ok? Então, isso é importante deixar claro. Além disso, uma outra função, né, das reservas internacionais, né, além de estabilizar a moeda, é justamente reduzir o que a gente chama, né, de risco país. Mateus, o que seria o risco país? Seria basicamente o risco que um país tem de não honrar, né, não pagar aí suas dívidas, né? Ou seja, um país como o Brasil, que possui aí basicamente um colchão bom de reservas internacionais, ainda que com uma dívida elevada, como mostrei no outro vídeo, faz com que os investidores olhem e falem, não, beleza, esse país tem dívida, mas ao mesmo tempo ele tem um grande colchão de reservas internacionais que ele pode usar eventualmente para poder pagar essas dívidas ou para, enfim, injetar na economia e etc, ok? Então, basicamente, você ter isso dá uma credibilidade e uma maior segurança para os investidores quando eles vierem para cá investir no nosso país, seja em títulos públicos ou até mesmo na bolsa, né, na B3, no Ibovespa ou em qualquer outro mecanismo, né, qualquer outra plataforma brasileira, ok? Não só isso, né, até mesmo se o país quiser aí abrir uma empresa no Brasil, ele precisa ter uma certa garantia e uma certa noção de como está o Brasil e de que o país não vai quebrar aí ao longo dos anos, porque se o país quebra, o negócio dele também quebra, né? Então também tem essa outra questão, né, que isso faz parte do conjunto, né, do que a gente chama de investimentos estrangeiros diretos, né, que são basicamente pessoas de fora do Brasil, né, de outros lugares do mundo, que vêm para o Brasil investir, de repente construindo rodovias, fábricas, enfim, montando empresas aqui, seja por, enfim, benefícios fiscais ou não, ou por algum outro motivo, ok? Então, você ter um país que tem essas reservas internacionais, um bom colchão, e que consiga manter esse risco país controlado, é um país que, no geral, atrai muitos investimentos internacionais, o que fomenta a economia como um todo. E claro, né, galera, isso é importante para todo mundo, e eu digo isso porque é importante para o cara que é economista, para o pessoal, por exemplo, do mercado financeiro que analisa esses dados, para o internacionalista também, né, pois isso é parte de uma dinâmica global e internacional, mas eu costumo dizer que você ter uma noção pelo menos básica, né, de como está indo a economia do nosso país é fundamental, porque se você é engenheiro, advogado, médico ou enfim, qualquer outra profissão, cara, sinceramente, independente de qual profissão for, você tem uma noção da economia do nosso país, é bom porque você vai conseguir planejar melhor o seu futuro. Então, por exemplo, vocês estão vendo que está ocorrendo, né, esse déficit fiscal. Se vocês verem que o país está começando a desandar, que basicamente o Banco Central está queimando todas as reservas assim, sem motivo nenhum, entendeu? Isso pode indicar basicamente que o país está indo para um mau caminho e aí vocês podem, por exemplo, se planejar para sair do país, para de repente investir mais em ativos no exterior, como dólar ou ETFs, né, como eu já expliquei em outro vídeo. Então é uma forma de você proteger o seu capital, proteger seu patrimônio e mais do que isso, proteger a sua vida, né? Porque, afinal de contas, a economia de um país também lida com a economia e a vida de pessoas. Então, você saber da economia pode te proteger e te livrar de situações aí não tão agradáveis no futuro. Bem, é com essa mensagem então que eu encerro esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, não se esqueça, aquele recado de sempre, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso e até a próxima. Fui!